Na Espanha do século XI, quando mouros e cristãos disputavam cada palmo de terra numa dança mortal de conquistas e reconquistas, viveu um homem cuja honra brilhava como sua espada ao sol de Castela. Rodrigo Dias de Vivar era conhecido por toda a Península Ibérica como um guerreiro incomparável, leal ao seu rei Afonso VI como um cão ao seu dono. Mas uma única decisão, tomada em nome da honra que tanto prezava, transformaria para sempre sua vida, revelando que até mesmo a mais pura lealdade pode ser vista como traição pelos olhos venenosos da política medieval. Se você está gostando desta história épica de traição e redenção, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas narrativas sobre os grandes heróis da história medieval que desafiaram seu tempo. Era o ano de 1081 quando as primeiras rachaduras começaram a aparecer na relação entre o rei e seu campeão. Afonso VI, que havia unificado os reinos de Castela e Leão após a morte de seu irmão Sancho II, governava com punho de ferro um território fragmentado por décadas de guerra civil. Sua corte em Toledo fervilhava de intrigas, onde nobres ambiciosos disputavam o favor real com a ferocidade de lobos famintos. E no centro dessa teia de conspirações, Rodrigo Dias destacava-se como uma ameaça involuntária a todos os que sonhavam com poder. O problema não era apenas a competência militar de Rodrigo, embora suas vitórias contra mouros e cristãos rebeldes fossem lendárias. O verdadeiro perigo que representava estava em sua popularidade entre soldados e camponeses, que o viam como um herói saído das canções épicas. Quando Rodrigo cavalgava pelas aldeias de Castela, as pessoas saíam de suas casas para vê-lo passar, abençoando-se e murmurando seu nome como se fosse um santo guerreiro. Essa devoção popular deixava os nobres da corte profundamente desconfortáveis. Garcia Ordóñez, conde de Nájera e um dos homens mais poderosos do reino, havia se tornado o líder informal da facção anti-Rodrigo. Era um homem astuto, que entendia que derrotar o campeão do rei no campo de batalha seria impossível, mas que destruí-lo politicamente era perfeitamente viável. Há anos vinha plantando sementes de desconfiança na mente de Afonso VI, sussurrando que nenhum vassalo deveria ser tão popular quanto seu senhor, que a lealdade excessiva de Rodrigo poderia esconder ambições secretas. A oportunidade que Garcia Ordóñez esperava chegou quando Afonso VI decidiu reorganizar o sistema de tributos dos reinos mouros vassalos. A estratégia do rei cristão era brilhante em sua simplicidade. Em vez de conquistar militarmente todos os territórios muçulmanos, era mais lucrativo mantê-los como estados tributários, forçando-os a pagar ouro em troca de proteção contra outros inimigos. Era um sistema delicado que exigia diplomacia e, quando necessário, demonstração de força militar. O reino mouro de Sevilha, governado pelo refinado poeta rei Al-Mutamid, era uma das joias mais valiosas desse sistema tributário. Rico em ouro africano e produtos de luxo, pagava regularmente seus tributos a Castela, mas recentemente havia atrasado os pagamentos. Afonso VI decidiu enviar seu melhor homem para resolver a situação. Rodrigo Dias partiria para Sevilha com uma pequena escolta, cobraria os tributos em atraso e retornaria. Parecia uma missão simples para um guerreiro de sua estatura. O que nem Afonso VI nem Rodrigo sabiam era que Garcia Ordóñez havia secretamente estabelecido sua própria rede de alianças com alguns dos reis mouros da região. O conde de Nájera tinha um plano ambicioso, usar sua influência para provocar um conflito que colocasse Rodrigo numa situação impossível, onde qualquer decisão que tomasse poderia ser interpretada como desobediência ao rei. Era uma armadilha política de uma sutileza diabólica. Quando Rodrigo chegou a Sevilha na primavera de 1081, encontrou uma cidade em pânico. Al-Mutamid o recebeu em seu palácio ornamentado, mas o homem que havia escrito alguns dos mais belos poemas em árabe estava visivelmente atormentado. Explicou que não podia pagar os tributos porque estava sendo atacado pelo reino vizinho de Granada, cujo emir Abdullah havia se aliado a forças cristãs para invadir seus territórios. O que mais chocou Rodrigo foi descobrir que essas forças cristãs eram comandadas pelo próprio Garcia Ordóñez. A situação era um labirinto político onde cada movimento poderia ser fatal. Afonso VI havia ordenado claramente que Rodrigo cobrasse os tributos e voltasse, sem se envolver em guerras locais. Mas o acordo de proteção entre Castela e Sevilha estava sendo violado por um nobre castelhano que alegava agir em nome de seus próprios interesses. Se Rodrigo não interviesse, estaria permitindo que um vassalo de seu rei atacasse outro vassalo do mesmo rei. Se interviesse, poderia ser acusado de exceder sua autoridade.
Para complicar ainda mais a situação, Rodrigo descobriu que Garcia Ordóñez havia espalhado rumores de que Al-Mutamir estava secretamente negociando com os almorávidas do norte da África, os fanáticos muçulmanos que ameaçavam tanto mouros moderados quanto cristãos. Eram mentiras calculadas, mas que criavam uma justificativa plausível para a invasão de Granada. O conde de Nájera havia construído uma narrativa onde ele era o defensor dos interesses cristãos, enquanto Rodrigo seria visto como o protetor de traidores mouros. Durante 3 dias, Rodrigo meditou sobre sua decisão no palácio de Al-Mutamid, caminhando pelos jardins perfumados enquanto ouvia os relatos cada vez mais desesperados dos refugiados que chegavam dos territórios invadidos. Soldados que haviam servido sob suas ordens vinham lhe pedir ajuda, camponeses cristãos que viviam em terras de Sevilha imploravam proteção. Como podia abandonar essas pessoas por causa de jogos políticos na corte distante? A decisão final veio quando um dos espiões de Rodrigo trouxe notícias devastadoras. Garcia Ordóñez havia capturado uma fortaleza fronteiriça e estava massacrando tanto mouros quanto cristãos que se recusassem a aceitar sua autoridade. Era uma violação não apenas dos acordos políticos, mas dos códigos básicos de honra que regiam a guerra medieval. Para Rodrigo, criado nos valores da cavalaria cristã, era impensável permitir tais atrocidades em nome da conveniência política. Na manhã seguinte, Rodrigo reuniu seus 300 cavaleiros e anunciou sua decisão. Honraria o acordo de proteção entre Castela e Sevilha, enfrentaria as forças de Granada e Garcia Ordóñez, e depois lidaria com as consequências. Seus homens, veteranos de dezenas de batalhas, receberam a notícia com aprovação silenciosa. Sabiam que seguir Rodrigo poderia custar-lhes tudo, mas também sabiam que era a coisa certa a fazer. A Batalha de Cabra foi um dos confrontos mais estranhos da Reconquista, onde cristãos lutaram contra cristãos enquanto mouros observavam das muralhas de suas cidades. Rodrigo havia dividido suas forças em 3 grupos, usando a mesma tática que empregara contra os almorávidas: cavalaria pesada no centro, arqueiros nas flancos e reservas móveis para explorar qualquer brecha nas linhas inimigas. Garcia Ordóñez, confiante na superioridade numérica, ordenou um ataque frontal que se revelou desastroso. O massacre durou menos de 2 horas. As forças de Granada, compostas principalmente de mercenários berberes e aventureiros cristãos, não conseguiram resistir à carga disciplinada dos cavaleiros de Rodrigo. Garcia Ordóñez foi capturado ainda no primeiro confronto, junto com seus principais lugartenentes. Quando a poeira baixou, mais de 1000 homens jaziam mortos no campo de batalha, enquanto Rodrigo havia perdido apenas 30 soldados. A vitória foi esmagadora, mas Rodrigo sabia que havia assinado sua própria sentença de morte política. Ao capturar Garcia Ordóñez, não apenas derrotaram um inimigo militar, mas humilhara publicamente um dos homens mais poderosos de Castela. Pior ainda, fizera isso defendendo um rei mouro contra um nobre cristão, uma inversão de valores que seria impossível explicar na corte de Toledo. Mesmo assim, tratou seus prisioneiros com a cortesia devida a seu status, permitindo que Garcia Ordóñez enviasse mensageiros para negociar seu resgate. A resposta de Garcia Ordóñez foi imediata e venenosa. Em vez de negociar como um cavaleiro honrado, enviou cartas secretas a Afonso VI pintando os eventos sob a luz mais prejudicial possível a Rodrigo. Segundo sua versão, Rodrigo havia desobedecido ordens diretas do rei, atacado forças cristãs sem provocação e estabelecido uma aliança suspeita com mouros potencialmente traidores. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para despertar a paranoia crescente do rei em relação a seu vassalo mais poderoso. As cartas chegaram a Toledo antes mesmo que Rodrigo pudesse enviar seus próprios relatórios explicando os eventos. Afonso VI, que já vinha sendo bombardeado há meses com sussurros sobre as supostas ambições de Rodrigo, recebeu as acusações como confirmação de seus piores temores. Como podia um vassalo tomar decisões militares de tamanha importância sem consultar seu senhor? Como podia atacar outros nobres cristãos, mesmo que fossem seus rivais políticos? Quando os mensageiros de Rodrigo finalmente chegaram à corte, encontraram um rei já convencido da traição de seu campeão. Afonso VI nem sequer os recebeu em audiência pública, delegando a tarefa a seus conselheiros mais próximos. Os relatos detalhados sobre as provocações de Garcia Ordóñez, as violações dos acordos tributários e os massacres de civis foram sumariamente ignorados.
A única coisa que importava era que Rodrigo havia agido sem permissão real. A situação na corte de Toledo estava se deteriorando rapidamente. Os nobres que há anos invejavam Rodrigo viram a oportunidade perfeita para se livrar de seu rival mais perigoso. Começaram a circular rumores ainda mais graves. Rodrigo estaria negociando secretamente com os almorávidas, planejava estabelecer seu próprio reino independente, ou até mesmo considerava converter-se ao islamismo. Eram mentiras absurdas para qualquer um que conhecesse o homem, mas numa atmosfera de paranoia política, até as mentiras mais óbvias ganham credibilidade. Afonso VI, isolado em seu palácio e bombardeado constantemente com acusações contra Rodrigo, começou a ver traição em cada vitória de seu campeão. Se Rodrigo era tão leal quanto parecia, por que era tão popular entre os soldados? Se suas intenções eram puras, por que tomava decisões independentes? A mente real, envenenada por anos de suspeitas plantadas cuidadosamente por seus cortesãos, transformou cada virtude de Rodrigo em evidência de ambição secreta. O confronto final foi marcado para o outono de 1081. Rodrigo recebeu uma convocação real para comparecer à corte de Toledo e explicar suas ações em Sevilha. A linguagem da carta era formal, mas o tom era gelado. Mesmo assim, Rodrigo partiu imediatamente para a capital, levando apenas uma pequena escolta e confiando que sua lealdade inabalável ao rei seria suficiente para dissipar qualquer mal-entendido. A chegada de Rodrigo a Toledo foi um evento em si mesmo. Multidões se reuniram nas ruas para ver o herói lendário, soldados veteranos se descobriam em respeito, e até mesmo alguns nobres menores expressavam admiração discreta. Mas dentro do Palácio Real, a atmosfera era completamente diferente. Garcia Ordóñez, recentemente libertado mediante pagamento de resgate, havia chegado primeiro e passado semanas preparando sua versão dos eventos. O tribunal improvisado que Afonso VI organizou era uma farsa judicial onde o veredito já estava decidido. Rodrigo não foi autorizado a apresentar testemunhas em sua defesa, seus relatórios escritos foram ignorados, e suas tentativas de explicar o contexto político de suas decisões foram interrompidas repetidamente. Garcia Ordóñez, por sua vez, teve liberdade completa para apresentar sua narrativa envenenada, pintando cada ação de Rodrigo como evidência de traição premeditada. A acusação formal era devastadora em sua simplicidade aparente. Rodrigo Dias de Vivar era culpado de desobediência a ordens reais diretas, agressão não autorizada contra nobres cristãos, estabelecimento de alianças suspeitas com inimigos mouros, e apropriação indevida de botes de guerra que pertenciam à coroa. Cada acusação era tecnicamente verdadeira se vista fora de contexto, mas juntas criavam um retrato de um traidor ambicioso que havia manipulado sua posição para benefício próprio. A defesa que Rodrigo tentou apresentar era baseada nos códigos de honra que regiam a cavalaria medieval. Tinha um acordo a honrar, uma palavra empenhada com Al-Mutamid, e para ele, a honra valia mais que a conveniência política. Havia defendido súditos cristãos contra um massacre injusto, protegido um aliado legal de Castela, e mantido a integridade dos tratados reais. Mas numa corte onde a política superava a honra, esses argumentos soavam como desculpas vazias. Afonso VI ouviu tudo em silêncio sepulcral, seu rosto uma máscara de pedra que não revelava nada de seus pensamentos. Quando Rodrigo terminou sua defesa apaixonada, o rei permaneceu em silêncio por longos minutos que pareciam eternidades. Finalmente, levantou-se de seu trono e pronunciou a sentença que ecoaria pela história. Rodrigo Dias de Vivar, por seus crimes de desobediência e traição, está banido para sempre de todos os reinos de Castela e Leão. Você tem 9 dias para partir, e se for encontrado em nossos domínios após esse prazo, será executado como inimigo da coroa. O silêncio que seguiu a sentença era ensurdecedor. Rodrigo, o homem que havia conquistado vitórias impossíveis em nome de seu rei, estava sendo banido como um criminoso comum. Não houve explosões de raiva, nem protestos dramáticos. Rodrigo simplesmente se ajoelhou uma última vez diante de Afonso VI, beijou o anel real que havia servido fielmente por décadas, e murmurou: "Meu senhor, mesmo no exílio, meu coração permanecerá leal a Castela." A notícia do exílio de Rodrigo ecoou por toda a Península Ibérica como um trovão em dia claro. Soldados veteranos que haviam servido sob suas ordens não conseguiam acreditar que seu comandante legendário fosse um traidor.
Camponeses que haviam sido protegidos por suas campanhas sussurravam que Afonso VI havia cometido um erro terrível. Até mesmo alguns reis mouros expressaram surpresa, pois conheciam Rodrigo como um homem de palavra inabalável. Os 9 dias de prazo para partir foram uma tortura lenta para Rodrigo. Teve que liquidar todas suas propriedades rapidamente, despedir-se de amigos que não ousavam ser vistos com um exilado, e organizar sua partida sem parecer que estava fugindo. 300 de seus cavaleiros mais leais decidiram acompanhá-lo no exílio, preferindo abandonar tudo a servir uma corte que havia tratado seu comandante com tamanha injustiça. Quando Rodrigo deixou Burgos pela última vez, na manhã nebulosa de uma segunda-feira de outubro, não havia amargura em seu coração, apenas uma tristeza profunda que parecia pesar mais que sua armadura. Olhou para trás uma última vez, vendo as torres da catedral onde havia orado tantas vezes desaparecerem lentamente na bruma matinal. Não sabia que jamais voltaria como vassalo de Afonso VI, mas que retornaria um dia como algo completamente novo na política medieval ibérica. O exílio transformou Rodrigo Dias em uma figura única na Idade Média, um senhor de guerra independente que não servia a nenhum rei, mas apenas a seus próprios códigos de honra. Estabeleceu-se inicialmente nas terras de fronteira entre reinos cristãos e mouros, onde a autoridade real era fraca e homens competentes podiam prosperar por mérito próprio. Sua reputação militar era tal que logo recebeu propostas tanto de reis cristãos quanto mouros para lutar em suas guerras privadas. A ironia da situação tornou-se evidente em poucos meses. Enquanto Afonso VI enfrentava crescentes pressões militares dos almorávidas vindos do norte da África, seu antigo campeão prosperava como mercenário independente no leste da Espanha. Rodrigo lutava por quem lhe pagasse melhor e o tratasse com honra, não importando se fosse cristão ou muçulmano. Sua única lealdade era para com seus homens e sua própria honra manchada. Em 1082, os almorávidas cruzaram o Estreito de Gibraltar em força, convidados pelos reis mouros de Sevilha e Granada que temiam a crescente pressão cristã. Yusuf ibn Tafin, o líder desses fanáticos berberes, trouxe consigo um exército disciplinado e uma ideologia religiosa que não fazia distinção entre mouros moderados e cristãos. Para ele, todos eram infiéis que deveriam ser convertidos ou exterminados. A chegada dos almorávidas mudou completamente o equilíbrio de poder na Península Ibérica. Afonso VI, que havia passado décadas conquistando territórios mouros e estabelecendo reinos tributários, viu-se subitamente enfrentando um inimigo muito mais perigoso que qualquer adversário anterior. Na Batalha de Sagrajas, em outubro de 1086, sofreu uma derrota devastadora que quase custou sua vida e certamente custou seu prestígio militar. Foi então que Afonso VI, pressionado pelos almorávidas e traído por alguns dos mesmos nobres que haviam conspirado contra Rodrigo, enviou emissários secretos pedindo o retorno de seu antigo vassalo. A proposta era tentadora: perdão completo, restauração de todas as honras e propriedades, e comando supremo das forças cristãs contra os almorávidas. Mas Rodrigo não era mais o homem ingênuo que havia confiado cegamente na justiça real. A resposta de Rodrigo foi educada, mas firme. Serviria novamente a Castela se necessário, mas apenas em seus próprios termos. As condições que impôs eram revolucionárias para a época: manteria o comando absoluto de suas tropas, guardaria todos os territórios que conquistasse, responderia diretamente ao rei sem intermediários da corte, e teria direito de se retirar se considerasse que sua honra estava sendo questionada novamente. Afonso VI, desesperado e isolado, aceitou todas as condições. O retorno temporário de Rodrigo ao serviço de Castela foi marcado por vitórias espetaculares contra os almorávidas, incluindo a liberação de Aledo e a proteção das rotas comerciais cristãs. Mas também foi marcado por uma tensão constante com a corte, onde Garcia Ordóñez e outros nobres invejosos permaneciam influentes e hostis. A ruptura final veio quando Rodrigo capturou o castelo de Oreja em uma brilhante campanha de inverno. Seguindo rigorosamente o acordo estabelecido, manteve a fortaleza como sua propriedade pessoal. Mas Afonso VI, mais uma vez pressionado pelos cortesãos que sussurravam sobre as crescentes posses e poder de Rodrigo, exigiu que a entregasse à coroa. A resposta de Rodrigo foi simples: um acordo era um acordo, e sua honra não permitia quebrar a palavra empenhada. Desta vez, o exílio foi definitivo e sem drama.
Rodrigo simplesmente partiu de Castela uma manhã de primavera, levando suas tropas e equipamentos, sabendo que jamais voltaria. Dirigiu-se para o leste, em direção ao rico reino mouro de Valência, com um plano que chocaria toda a cristandade medieval, conquistaria sua própria cidade e governaria como senhor absoluto, um cristão comandando mouros numa época de guerra santa. A conquista de Valência foi uma campanha magistral que durou 3 anos, de 1091 a 1094. Rodrigo não atacou frontalmente a cidade, mas estabeleceu um cerco gradual que estrangulou lentamente sua economia e moral. Conquistou primeiro as fortalezas menores ao redor, cortou as rotas comerciais, e ofereceu termos generosos para aqueles que se rendessem pacificamente. Quando Valência finalmente caiu, foi quase sem luta. O homem que havia sido exilado como traidor tornará-se o senhor de uma das cidades mais ricas da Península Ibérica. Mas Rodrigo não governou Valência como um conquistador típico. Permitiu que a população mouros mantivesse sua religião e costumes, estabeleceu um sistema judicial que respeitava tanto a lei cristã quanto a muçulmana, e criou um modelo de tolerância religiosa que estava séculos à frente de seu tempo. Afonso VI, vendo o sucesso extraordinário de seu antigo vassalo, finalmente compreendeu a magnitude de seu erro. Havia perdido não apenas seu melhor general, mas um homem cuja lealdade era absoluta quando correspondida com confiança e honra. As cartas que trocaram nos últimos anos de vida de Rodrigo revelam um rei arrependido e um guerreiro que jamais perdeu o respeito por seu antigo senhor, apenas pela corte corrupta que o cercava. Quando Rodrigo Dias morreu em 1099, defendendo Valência dos almorávidas até seu último suspiro, deixou um legado que transcendia vitórias militares ou conquistas territoriais. Provara que a verdadeira honra não vem da aprovação dos poderosos, mas da fidelidade inabalável aos próprios princípios. O homem cuja honra fora manchada por acusações de traição tornará-se o Cid campeador, o senhor vencedor, um herói cujo nome ecoaria pelos séculos como símbolo eterno da honra que se mantém pura mesmo diante da mais cruel injustiça.